E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que tá bem enrolado pra sair vídeo aqui, mas eu vou fazendo nesse espaço de tartarugas aí, né? O vídeo de hoje vai ser sobre as top leituras de 2023, que a gente vai excluir Pipoca e Nanquim, porque vai ser um vídeo separado. E também esse primeiro vídeo vai ser só sobre HQs, só sobre quadrinhos. Mangás vai ser um vídeo separado, beleza? Então eu separei 10 quadrinhos aqui, não tem uma ordem especial, tipo assim, vai ser do melhor pro pior, nem do pior pro melhor. Vai ser 10 que eu vou falar de forma aleatória. Não, eu vou falar de forma alfabética de editora, beleza? Então a gente vai começar por A, B, C, nananana. Se tiver da mesma editora, eu vou fazer de ordem alfabética dentro da própria editora. Então essas são as regras, entendeu? 10 quadrinhos, gêneros variados e editoras variadas, né? Tentei variar bastante as editoras aqui no caso. E é isto, vamos para o vídeo. Tá. Então, começando aqui pela ordem alfabética de editoras, a primeira editora que entrou com seu quadrinho aqui no top 10 de leituras do Azen foi Maníaco de Nova York, da Alta Geek, né? É um selo editorial ali do grupo Alta Books. Esse quadrinho é roteirizado pelo Elliott Kalan e desenhado pelo Andrea Mucci, né? O Elliott Kalan, ele é um roteirista americano, por ser conhecido por ser o principal redator da cultuada série Mystery Science Theater 3000 e The Daily Show with Jon Stewart. Ele já fez outros quadrinhos, já fez roteiro de Homem-Aranha e dos X-Men, né? E o Andrea Mucci, ele tá na indústria desde 94 e fez muita coisa lá nas editoras italianas, né? Como a Xenia Edizioni e Fênix. Esse quadrinho aqui saiu pela Aftershock lá nos Estados Unidos. E a premissa é de um thriller, né? De um thriller de serial killer com uma pitada de sobrenatural, né? Inclusive, se você pega aqui, né, tem bastante derivação aí do Sexta-feira 13, né? Até um pouco da história ali puxa um pouco da origem do Sexta-feira 13. E a gente começa vendo uma Nova York meio apocalíptica aí, onde tem esse serial killer, que já é conhecido, e que ele aparece aleatoriamente na cidade e promove diversas matanças, e o governo não consegue fazer nada em relação a isso, né? Porque nada parece conseguir matar, eles não conseguem prender, e meio que virou uma coisa da rotina ali do pessoal que vive em Nova York. E quem acaba sendo mandado para essa task force aí para cuidar disso são o pessoal que o governo quer meio que apagar ali do governo, porque são pessoas que são tipo meio que tratadas como pessoas não gratas, ou mandam pessoas novatas para isso, que acham que vão fazer alguma diferença. E é assim que a gente conhece a detetive Zelda Pettibone, que é uma detetive que perdeu seu parceiro, essa aqui, né? Essa aqui, que perdeu seu parceiro sendo morto pelo maníaco de Nova York, e ela acaba conhecendo a nova encarregada dos casos do assassino, que é a... cadê o nome dela? Cadê? Aparece o nome dela bem no comecinho. Caraca, cadê o nome dela? É a Jodie, que é essa loira aqui. Essa loira aqui. Ela vira a coordenadora. Ela descobre que é só ela e essa Zelda Pettibone. E assim, por querer tentar fazer uma mudança, ela quer realmente investigar, mas, né, o pessoal não leva a sério. Aí qual que é como começa o ponto alto aqui do gibi, né? O pessoal tá no seu trem, né, no metrô, indo pra casa, indo pro trabalho, e o maníaco chega no metrô e entra, né? E a partir dele começa a matança toda ali das pessoas dentro do metrô. E as duas são chamadas pra ir lá, né? E elas decidem ir lá, apesar delas saberem que não vai adiantar nada, elas decidem ir lá. Elas conseguem entrar no metrô e os únicos sobreviventes são as duas crianças que eles encontram, né? Elas acabam encontrando essas duas crianças. E a partir daí elas tentam resolver o caso
tentando matar ele mesmo, né? Porque elas chegaram num ponto aí que elas viram que tipo, elas estão largadas de mão mesmo. E a história envolve nesse confronto aí que elas têm no metrô até que ele consegue sair e beleza. E no final das contas elas não conseguem resolver ali no metrô e a história continua. E cara, eu gostei muito porque apesar de ser um gibi de thriller bem, vou falar assim, bem previsível, o roteiro é conduzido de uma forma que apesar da sua previsibilidade, foi conduzido de uma forma gostosa de se ler, assim, né? E a arte do Andrea Mucci é muito boa, assim, cria uma atmosfera muito legal para a trama do gibi. E a edição da Alta Geek também tá bem bacana. A única coisa que eu quero é que a Alta Geek lance logo as sequências, porque já tem 2 sequências. Tem o Maníaco de Nova York, Chamas do Bronx, e tem o outro Maníaco de Nova York que eu esqueci qual que é o subtítulo, mas já tem 2 continuações aí. Eu acredito que acaba na 3ª. Que a partir daqui a gente depois descobre que realmente tem um elemento sobrenatural ali, que inclusive vincula ali com a Judy Greene, que é essa detetive aí que foi... Gina Greene, que foi colocada, né, ela é assessora do prefeito, que foi colocada ali como que deveria resolver esse problema junto com a Zelda Pettibone. E a partir daqui no finalzinho a gente descobre que realmente tem um elemento sobrenatural ligado a isso. E no Chamas em Bronx isso fica mais evidente, que eu dei uma lidinha na internet por meios piratas. E no 3º livro é o que explode em relação a isso, né? Então assim, tomara que a Alta Geek traga logo e vale muito a pena. Gostei bastante da arte, gostei bastante do roteiro e foi realmente uma das surpresas do ano passado. No ano passado eu também li Kali, que é da Alta Geek, que eu também gostei bastante, mas o Maníaco de Nova York ficou definitivamente como o melhor ali da Alta Geek que eu li. Inclusive ele foi lançado ano passado mesmo, foi ele do ano passado, então melhor leitura do ano passado, lançada ano passado. Tem algumas que não foram lançadas ano passado, por isso que eu estou falando isso. Vamos para a próxima, vão ser 2 quadrinhos da editora. Então os próximos gibis que vão entrar aí nas top 10 leituras de quadrinhos da editora Comic Zone, exatamente. Apesar de não ser uma editora que eu acompanho tudo, ela lança alguns materiais que eu gosto bastante. Inclusive esse ano tem uma chuva de material aí que eu tô achando que vai sair, que vai ser bem interessante. Desculpa pela bochecha aqui, eu tô meio com sono. A primeira leitura que eu achei incrível do Comic Zone, muito por conta do traço, que é de um cara que eu admiro bastante, que eu tive o prazer de conhecer ano passado, é o Crônicas Ameríndias, do Gustavo Schimpp e do Henrique Alcatena. Eu conheci o senhor Henrique Alcatena ano passado, na CCXP, peguei autógrafo dele na minha edição do Fortaleza Móvel e peguei um sketch dele no artbook dele. Ixi, vai ser difícil pegar o artbook. Depois eu tento gravar um trechinho pra mostrar, eu acho que eu tenho também, eu coloco uma foto. Que ele fez um Flash da Terra 2 pra mim, o Jay Garrick, no artbook dele que saiu lá na Argentina. E essa com certeza foi uma das melhores leituras do CZ até hoje pra mim. Aqui a gente mergulha nas lendas e tradições dos povos indígenas das regiões dos Grandes Lagos, que é aquela região ali dos Estados Unidos que faz fronteira ali com o Canadá. E o Gustavo Schimpp e o Henrique Alcatena, eles conseguiram criar uma atmosfera muito interessante falando sobre essas lendas, apesar de não ser uma coisa que é tradicionalmente aqui da região sul, né, da América do Sul, né, são lendas lá das tribos indígenas norte-americanas. Mas o traço do Alcatena conseguiu dar uma vida de uma forma tão incrível nessa parada. Olha esses rostos, olha essas máscaras. E assim, eu nunca cheguei a ler sobre as lendas em si, né? Eu não sei de onde que o Gustavo Schimpp puxou, né, as ideias, mas eu acredito que ele conseguiu fazer um roteiro muito bom em cima dessas lendas. Assim, tem algumas coisas que a gente conhece, por exemplo, o Mendigo, né? Mas assim, ele fez um roteiro de uma forma hábil que dá pra você sentir que parece que realmente as lendas são dessa forma. E o traço, né, do Alcatena, tipo, é de outro mundo. O cara
cara é brabíssimo, brabíssimo. Inclusive é muito legal que a Comic Zone vem trazendo esses materiais do Alcatena, inclusive traz um padrão bem bonito, né? Tem esse aqui, que é o Crônicas Ameríndias. Saiu também, deixa eu confirmar aqui, só um momentinho, galera, na minha base de dados que eu tenho. Mas esse já lançou 3 outros quadrinhos do Alcatena. E sim, são quadrinhos. Eles lançaram o Haksas, né, do Alcatena. E o outro, deixa eu confirmar aqui, esqueci o título, que acho que ele é o mais recente. Tem o Crônicas Ameríndias, o Haksas e o Kinara, que é o mais recente. O Haksas e o Kinara, o Henrique Alcatena junto com o Eduardo Mazzucchelli, e o Crônicas Ameríndias, que é esse aqui, junto com o Gustavo Schimp. E, cara, é um traço muito perfeito, muito, muito bonito. Eu gosto muito desse estilo de arte. A edição ficou muito bacanuda e eu adorei o jeito com que o Gustavo Schimp conduziu o roteiro aqui. Você se sente realmente imerso, né, nas histórias e lendas. Deixa eu até tentar achar uma página aqui que eu acho que é uma das melhores páginas, que inclusive eu acho que é relacionado com o Endy. Não, olha esse aqui, gente, pelo amor de Deus. Olha esse aqui. Olha que arte louca do Alcatena. Deixa eu dar uma melhorada aqui no foco. Olha isso. É muito, muito doido. O traço do Alcatena, ele é incrível para essa parte de fantasia e terror, né, com pegada sobrenatural. O cara é simplesmente um mestre. Não tem o que discutir. E tá sendo bem servido aqui no Brasil. Bem servido ainda não, porque isso é pouca coisa, né? A Panini, por exemplo, podia aproveitar para soltar umas coisas dele aí que ele fez do Batman, que fez do Gavião Negro, né? Então, assim, é um cara que tem que ser mais apreciado aqui, porque é um vizinho nosso, é um argentino, né? Na sequência da Comic Zone, eu também li e gostei muito, 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 muito mesmo, porque é de outro cara que eu adoro, que é o São Jorge Integral, aqui do Danilo Beirute. Tive o prazer de conhecer ele ano passado também. Acho que eu já tinha trocado uma breve ideia com ele na CCXP de 2019, mas foi bem rápido. Do ano passado eu consegui falar um pouco mais com ele, apesar de ter sido rápido. Eu queria ter conversado mais, porque eu gosto muito dele. Gosto muito do curso que saiu pela Comic Zone também. E tipo, é um cara que eu acho que tem uma habilidade muito incrível. Inclusive tem outro quadrinho dele aqui nas melhores leituras do ano passado. E São Jorge é uma republicação que a Comic Zone fez desse quadrinho autoral dele, que saiu pela Panini em 2 volumes, acho que em 2009, não tenho certeza. E aqui fala sobre o São Jorge, né, que era um soldado romano que enfrentou os inimigos do Império em Alexandria, né. E aqui meio que a gente não vê muito dessa parte de quando a gente vê como é que deu a origem dele, né, essa relação dele ter matado o dragão e tudo mais, né. Olha essa imagem, olha essa página splash page aqui do Beirute, olha isso, olha o monstrão. Cara, é absurdo, é absurdo. Chega a ser absurdo, dá um zoom, bem zoomzado aqui, olha isso, gente. É magnífico, é incrível. E a história é muito boa também, assim. E São Jorge, né, é o santo do meu dia, do meu aniversário, no dia 23 de abril. E inclusive eu tinha uma medalha que o meu bisavô lá de São Paulo tinha deixado meio que de herança com a minha avó e tal, e ela acabou me dando. Só que essa medalhinha, ela acabou sumindo. E isso fez muita falta pra mim, que eu gostava muito da medalhinha, assim, apesar de eu não ser uma pessoa tão religiosa, tão cristã, né, tão católica, assim. Era uma medalha que fazia muito parte, assim, de mim. Só que eu ganhei outra, que era muito grande e eu não gostava dela, e minha mãe, esses tempos atrás, achou ela e pediu pra refazer ela menorzinha. Não vai dar pra ver direito, mas eu voltei a ter minha medalhinha de São Jorge. E, nossa, é muito bom. E assim, no final da história eu chorei por conta de uma coisa que acontece ali no final. E, cara, o Danilo Beirute é outro mestre nacional, assim, que merece mais e mais reconhecimento. Ele já tem bastante reconhecimento, mas pra mim ele merece muito mais. Pra mim ele é um dos grandes mestres aí de quadrinho do Brasil, tanto que ele faz coisa pra fora também.
E eu espero conseguir ter tudo dele que já saiu aqui no Brasil. Tem muita coisa pela Darkseid que eu não tenho nada ainda e eu quero ter. Então sim, vale muito a pena. Recomendo muito, 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 muito mesmo. E agora a gente vai para a próxima editora desse top 10. A próxima editora que entrou aqui no top 10 de leitores com um dos seus gibis anos passado foi a Darkseid Books. E é um gibi que a gente pode considerar nacional, porque ele é feito por um grupo de quadrinistas brasileiros conhecido como Stout Club. No entanto, eles lançam primeiro seus quadrinhos pelo Comixology lá nos Estados Unidos e às vezes alguma editora acaba licenciando e trazendo para o Brasil, o que eu acho um absurdo. Não todos os quadrinhos do Stout Club saem aqui no Brasil. O outro único que eu vi que já saiu aqui foi o Funny Creek pelo Pipoque Nanquim, mas até hoje eu não vi outro saindo, se eu não me engane, que saiu pelo Comixology primeiro, porque teve outras coisas do Stout Club que saiu aqui, mas esses que eles lançam lá no Comixology, ainda não vi nenhum outro sendo lançado além desses dois. Desculpa aí, porque meu cachorrinho tá comendo tudo que tem no chão. Juro. Pare de ficar comendo as coisas do chão, menino. Para. Vai brincar com seu brinquedo. Bom, vamos falar aqui sobre o, então, Hailstone, feito pelo Rafael Scavone e o Rafael De La Torre, pelo selo, né, pelo grupo ali, Stout Club, que sai no Comixology e saiu agora pela Darkseid, né. Esse aqui é um lançamento de... Ele saiu em 2022, né? E eu fui pelo ano passado e foi realmente uma das melhores leituras. Quando estava saindo pelo Comixology, eu acompanhei pelas postagens do Rafael Scavone e eu já fiquei arrebatado, porque é uma mistura de faroeste, no tempo um pouco mais moderno, numa cidade afastada, naquelas cidades americanas lá que sofrem com os invernos prolongados e tudo mais, com uma pitada de terror. E eu achei muito bom mesmo. E mistura com aquela parada de ficção científica ali, que envolve experimentos bizarros dos Estados Unidos e tudo mais. E cara, chega a ser até tipo... Eu esqueci a palavra pra especificar, mas chega a ser tipo muito agoniante, sabe? Às vezes os momentos de algumas atmosferas aqui, de certos momentos. E nossa, foi uma leitura assim que eu acho que eu fiz em um dia, de tão vidrado que te deixa, sabe? E fiquei muito feliz que foi um desses trabalhos do Comixology aí, que saiu aqui, né, no Brasil, feito por esse grupo de brasileiros aí que são fantásticos. Olha essa guarda aqui. Olha isso. Isso aqui já te deixa com uma curiosidade ativada, assim, né? E os roteiros são feitos pelo Rafael Scavone e a arte é feita pelo Rafael De La Torre, com as cores do Wesley Manuel. E nossa, a Darkseid acertou bastante em trazer isso aqui pra gente. Ai meu Deus, peraí. Acertou bastante em trazer isso aqui pra gente. E eu espero que saiam mais coisas ali do Comixology. Teve alguns anúncios que o pessoal fez do Stout Club que eu tô bastante interessado. Vou ver, que eu não lembro o nome de cabeça aqui agora, mas vou ver se eu deixo algumas capas aqui. E nossa, é muito bom. A história se passa, né, nessa remota cidade de Hailstone. E tem uma fábrica do exército nessa cidade e muitas pessoas acabam sumindo ali. Além do que, tem alguns indígenas que moram em comunidades perto da cidade que também estão sumindo. E eles começam a mencionar de uma criatura que esteja matando o pessoal ali. Então, cabe ao xerife da cidade, junto com a ajuda de algumas pessoas ali, a tentar descobrir qual que é o segredo que está acontecendo. E você pega uma parada meio Frankenstein ali. É bem louco mesmo, assim, tipo, te deixa aflito do começo ao fim, né? E uma ediçãozinha bacana aqui, formato americano, capa dura, vale bastante a pena e torço pra vir mais coisa aí do Comixology por qualquer editora.
A próxima entrada aí da nossa lista, próximo candidato não, próximo tópico da nossa lista é de uma editora muito querida por mim, de uma pessoa muito querida por mim também, que eu conheci ele, e ele é uma pessoa muito gente boa, que é o Levi, né, e a sua editora Hyperion Comics. Ela tá meio sumida aí, eu até fiquei meio preocupado, mandei mensagem, conversei com o Mário Luiz Barroso, e assim, né, o Levi ele tá correndo atrás de ornar alguns de fazer valer alguns compromissos que ele tinha feito, né? Tá resolvendo algumas coisas ali e acho que logo mais a Hyperion deve voltar aí, né? Com os lançamentos, eles estão meio parados, mas sim, né? Vamos torcer aí pra Hyperion voltar firme e forte, porque tem umas séries bastante legais ali na mão deles, inclusive essa que eu vou falar agora, que é O Único e o Eterno, né? Uma série aí se eu não me engano é da AWA, né? Deixa eu confirmar aqui, não, é da Boom Studios. E ela é roteirizada pelo Kieron Gillen, que inclusive tem gibi aqui também. E desenhada pelo Dan Mora, né? Dan Mora, conheci na CCXP de 2022. Peguei o autógrafo dele aqui, né? E inclusive peguei 3 cartas que ele tava vendendo lá. Peguei da Wonder Girl, da Batgirl, a Cassandra, a Cassandra e a Harley Quinn. E eu peguei também algum outro gibi dele, a Detective Comics 1033, que tem capa dele com a caçadora. E foi isso, eu acho, né? Acho que foi isso. O projeto editorial da Hyperion é bem legal, porque ele sempre vem com essa capa, sobrecapa, que vem com uma imagem aí do gibi, mais o título escrito dessa forma aqui. E eu gosto bastante desse formatão que o Levi criou. Veio com um postalzinho também. E esse aqui é o primeiro volume dessa série que já finalizou lá fora. Eu acredito que são 6 TPBs lá. 6 ou 7, se eu não me engano. O primeiro volume ficou com o subtítulo de O Rei Não Está Morto, né? E outra pessoa muito importante para fazer esse gibi ser bem legal são as cores da Tanha Bonvillain, né, que fez um jogo de cor muito legal aqui pra esse gibi, muito legal mesmo, dá pra ver pela capa já. E a tradução foi do Mário Luiz, juntamente ali com o Levi. E, nossa, desculpa gente, porque aqui eu tenho que fazer tudo no manual, as alterações dos focos. E... bom, o porquê, primeiro, qual que é a trama, né? Um grupo de nacionalistas ali britânicos, eles encontraram a bainha lendária da espada de Excalibur. E eles tentam usar esse artefato para ressuscitar o rei Arthur e fazer a realização de uma profecia sombria. Só que quando começa a abrir essas comportas dimensionais, a Bridget Maguire, que é uma caçadora de mãos aposentadas, ela se volta para esse jogo para impedir com que essas forças místicas voltem a dominar o planeta Terra. E ela pega o seu neto, o Duncan, porque ele faz parte dessa profecia, né? Durante a leitura, a gente vai descobrindo que tem certas coisas que devem ser realizadas para acontecer por meio de... não é rituais, mas tipo... por meio de algumas coisas que devem acontecer na vida de cada pessoa influenciada dentro dessas profecias, para eles tomarem como se fosse a personalidade ou a personificação de, por exemplo, de alguma coisa das lendas arturianas. Então, por exemplo, a vida de alguma pessoa ali tem que ser de um jeito como se ele fosse a personificação de um dos cavaleiros da Távola Redonda, ou de algum rei que teve nas lendas arturianas, de coisa assim. Isso foi o que me pegou muito, porque tipo, a gente conhece muito essa parada de lenda arturiana, por conta de vários livros de fantasia que pegam nesse ponto, né? Só que a forma com que foi trabalhado aqui, jogando pro mundo moderno e criando essa ponte, pra mim foi muito inesperado e eu achei muito, muito legal. Achei muito, tipo assim, eu achei uma sacada incrível. Incrível mesmo. Eu posso estar sendo meio bajulador, sei lá, aqui, mas eu gostei bastante. Eu nem sei se eu consigo explicar direito, mas eu achei muito da hora. Tipo, o Kieron Gillen, acho que ele conseguiu criar uma forma assim muito divertida de brincar com essa parada aí.
que assim, apesar de não ter nada a ver o público e tudo mais, mas foi uma parada que eu senti meio Percy Jackson, porque é a mesma coisa que o Rick Riordan faz, ele consegue trazer as coisas das lendas, né, gregas e romanas e colocar no mundo real de uma forma muito... que encaixa muito bem, e aqui também foi, apesar de ser totalmente diferente. Não sei se deu pra explicar, mas tipo, é muito bom isso aqui. Tipo, o Levi tinha que ter soltar todos os volumes, na minha opinião, logo, porque é muito bom, muito, nossa, eu fiquei abismado tanto que eu gostei disso aqui. E a arte, né, a arte do Damora é incrível. A gente vai ver mais arte do Damora esse ano pelo Pipoca, que eles vão lançar o segundo volume do crossover das Tartarugas com os Power Rangers, e no segundo volume vem com a arte do Damora, né. Mas cara, nossa, esse aqui foi muito bom de ler. E as cores também, nossa, é incrível. E eu gostei muito, muito mesmo. Apesar de, por exemplo, o neto dela não ser envolvido nessa vida, acaba que tem aquele clichê tipo, ai, nossa, como é que ele conseguiu ser tão bom lutador? Como ele conseguiu ter instinto assim? Mas isso tudo pra mim, depois eu fui pensar, meio que entra nessa parada de como a avó dele criou ele, pra ele estar dentro da profecia, pra ser uma das personificações de tal pessoa ali dentro. Então, tipo, muito bacana. E outro lugar, e nessa época eu tava muito vendo aqueles filmes dos Kingsman, que também tinha um pouco essa parada, mas na verdade codinome, né? Então nessa época eu tava meio fissurado com essas coisas de lendas arturianas e tal. Então, tipo, eu fiquei abismado com isso aqui. Isso aqui é muito, muito bom. Levi, se você ver esse vídeo, lance logo o resto, porque vale a pena. É muito bom. Não, sério. Petardo. Eu sei que petardo é pro Pipoca, mas aqui é petardo. E aí galera, tudo bom? Vai ser um corte meio bizarro aqui no vídeo de top 10 leituras de HQs do ano passado, mas é porque teve um arquivo ali, não sei o que aconteceu, ele sumiu. Eu tive que gravar em blocos, né, por conta das limitações aqui da câmera que eu utilizo, e um dos trechos ele ficou sem, que foi o trecho onde eu dou a introdução do próximo gibi ali da lista, que era o Hellboy Omnibus volume 1, Sementes da Destruição. Então eu gravei esse pastiche aqui pra eu colocar antes, só pra falar então que a próxima colocação era essa. Era o Hellboy Omnibus volume 1, Sementes da Destruição, que é essa coleção que a Mythos está lançando, acho que desde 2020, eles começaram a trazer nesse formato ônibus. Eles já tinham trazido de outras formas as histórias do Hellboy, mas eles começaram a trazer nesse formato ônibus aí, que é muito mais interessante e que eles estão fazendo com diversas publicações deles, né? Tá fazendo com o Hellboy, tá fazendo com o universo do Hellboy, tá fazendo com o universo do Juiz Dredd e tá fazendo também com o Conan da Dark Horse. Todas as coleções ali pra mim são bastante interessantes, mas eu tô fazendo a coleção do Hellboy, né? Então era isso. Hellboy, Omnibus volume 1, Sementes da Destruição. Valeu, gente. Já li esse volume, já li o segundo volume. E o terceiro, já li o 1, 2 e o 3. E cara, vou te falar. É muito bom. Aqui a gente tem só o Mignola junto com o John Byrne. Então, tipo assim, a arte toda desse Omnibus é feita pelo Mignola. Toda a arte é feita pelo Mignola e ele tem ajuda no roteiro da primeira história do John Byrne. Então são todos os traços e roteiros praticamente feitos pelo Mignola, com o roteiro do John Byrne e as cores feitas pelo David Stewart com o James Sinclair. E assim, é muito legal. Eu tinha tido contato com o Hellboy apenas com o filme, com aquele primeiro filme que foi só 2 filmes. O segundo filme, a segunda temporada de filme que teve dele, que foi baseada lá na Caçada Selvagem, eu não assisti porque o povo já falou muito mal, mas eu gostava bastante dos 2 primeiros filmes ali, principalmente do primeiro, que é muito a ver com o que acontece mais ou menos nessa história aqui, nesse encadernado, que tem aquele monstro que se replica, que tem aqueles ovos e não sei o que, né? E aqui a gente tem a introdução do personagem, né? A gente vê o passado, de como que foi que ele foi summonado aqui pra Terra. Só que tem bastante outras coisas legais que permeiam e que vão criando, né? Várias pontas soltas ali que vão tudo se juntar no final, lá no Hellboy no Inferno.
A história que eu mais gostei aqui foi foi Os Lobos de Santo Agostinho, que foi uma história muito legal, porque outra coisa que é bacana é que o Mike Mignola ele pesquisa bastante sobre lendas, mitos de diversos lugares do mundo para agregar na história do Hellboy aqui e criar tipo um mundo místico, né? Todo bem feitinho, bem juntadinho. E assim, o personagem do Hellboy, apesar dele ser um diabão, né? Ele é muito carismático, ele é muito humano, né? Tem essa parada aí que você fica assim, nossa, mas como que um demônio pode ser uma pessoa tão humana, né? E ele é muito humano, porque ele se apega muito ao pessoal que ajuda ele protege muitas pessoas, ele quer muito ser o herói e fugir muito do destino que foi traçado por ele, né? Aqui a gente também conhece outro personagem que vai vir no futuro, que é aquele Golem, né? A gente tem aqui e a gente começa também a encontrar alguns dos piores vilões ali que o Hellboy vai ter, que é muito ligado ali. Tem a Hecate, que é a deusa da magia, né? Ela vai aparecer muito ainda mais pra frente. A gente tem alguns confrontos com o Rasputin aqui também, e a gente vai adentrando bastante nesse quesito dos associados que o Hellboy vai ter, né? E cara, é assim, é divertido. O traço do Mike Mignola é uma coisa muito própria dele, né? E sim, tem gente que não gosta, eu gosto bastante, eu adoro o Mike Mignola. Inclusive, tô torcendo pra Panini trazer o universo por Mike Mignola, né? Dentro da coleção do TC Vintage, que nem teve o universo por Alan Moore, o universo por Neil Gaiman, tem o universo DC por Mike Mignola. E é simplesmente fantástico. O Mike Mignola é um gênio, tanto que eu tento pegar tudo dele. Estou acompanhando essas edições ônibus que a Mitos vem trazendo. Peguei aquela outra coleção que vai finalizar agora do Joe Golem, que não faz parte do universo do Hellboy, mas é do Mignola. E pra mim cairia como uma luva aqui junto com o Hellboy. E simplesmente, se você é fã de quadrinhos, Hellboy é uma coisa que você tem que ter em mente aí para um dia você tentar ler, porque eu acho que nos anos futuros aí vai ser uma coisa que vai fazer parte, se não já faz parte, do que a gente considera de clássicos aí do universo dos quadrinhos, né? Porque é um personagem muito grande, com um universo muito grande, com muito personagem, muita história, muita coisa, e assim é show de bola. Inclusive eu acho que deve ser uma das séries mais vendidas ali da Dark Horse, deve ser uma das maiores propriedades intelectuais ali dentro da Dark Horse, com certeza. Agora a gente vai para uma editora que vai ter 3 gibizinhos, que logicamente ela teria mais gibis porque é a editora que mais publica, né, aqui no Brasil, a maior editora do Brasil, que é a Panini Books, né, Panini Comics. E a gente vai ter três empresas diferentes dentro dessa leitura, né? A gente vai começar com uma empresa nacional que faz parte ali da Panini, que lança os quadrinhos pela Panini, que é a Maurício de Souza Produções. Então a gente tem uma Graphic MSP dentro aqui dos melhores leituras do ano passado, e é de um autor que eu já falei aqui, outro autor nacional que eu já falei aqui, que é o Danilo Beirute. E foi então o Astronauta Integral, volume 1. Eu adquiri o Integral porque eu sempre quis ter as coisas do Astronauta, mas o Astronauta foi o primeiro Graphic MSP que saiu, então já estava esgotado e tal. E quando anunciou que ia sair o Integral em 2 volumes, porque é uma sextologia, inclusive terminou ano passado, ou vai terminar esse ano essa sextologia, acho que terminou ano passado. E vai sair o segundo integral, então quando anunciou o integral eu falei assim, vai ser a melhor forma de pegar, porque eu vou ter uma edição de luxo caprichada, as 6 histórias, inclusive nesse encadernado aqui vem uma história extra e no outro vai vir uma história extra feita especificamente para cada um desses encadernados. Então aqui a gente compila a primeira trilogia, que é o Magnetar, Singularidade e Assimetria, e tem uma história inédita que é o Silêncio Lunar. O Silêncio Lunar é a história de origem da espaçonave que o astronauta usa. E essas outras histórias aqui, inclusive, ó, no momento que eu conheci lá o Danilo Beirute, eu peguei o autógrafo dele, e eu peguei o autógrafo também de uma das coloristas, que é a Mariane Guzmão, né? E, cara, é simplesmente o Danilo Beirute pegando um personagem ali da MSP que não é tão
eu diria que ele não é tão popular. Pra mim, por exemplo, não era um personagem que eu acompanhava e gostava bastante, achava meio chato, porque eu nunca fui aficionado com essa coisa de astronauta e tudo mais quando eu crescia, né? Mas eu acho que o Danilo Beruti, ele conseguiu pegar esse personagem, né? Com a bênção ali do Maurício de Souza e com a indicação do Sidney Guzman, né? Porque esse selo, o Sidney Guzman, ele pensa atentamente, assim, o artista com o personagem que ele vai usar. Então, tipo, eu acho que o Sidão, ele soube escolher muito bem. Ele conseguiu colocar um cara que conseguiu fazer um trabalho excelente aqui. E não é à toa que é uma das poucas MSPs aí que teve esse tamanho grande de histórias, né? Primeiro, a arte do Danilo Beruti, né? Como eu já falei ali no São Jorge, é uma coisa linda. E aqui no São Jorge ele tá fazendo meio que uma fantasia, né? Apesar de ser uma ficção histórica, é uma fantasia, né? Mesmo sendo o mesmo traço praticamente, ele faz uma ficção científica aqui que, tipo, você fica impressionado, sabe? As coisas que ele cria, o universo que ele vai montando, as cenas de ação. Essa primeira história, que é quando o astronauta ele fica isolado, preso ali, porque a nave não consegue funcionar mais. Você consegue sentir bem essa pegada de isolamento, de tempo passando, de tensão, de paranoia. Tipo, o Danilo Beruti consegue criar toda essa atmosfera e é o traço característico dele. Isso que é o mais incrível, assim, né? E as próximas histórias que ele começa a mexer com essa parte de viagem no tempo, realidades paralelas, né? E tudo isso usando praticamente o mesmo traço e conseguindo criar coisas diferentes, temas diferentes, né? E conseguir criar a atmosfera que ele precisa para aquele momento, apenas usando traço às vezes, sabe? E o roteiro também é incrível. Pra mim o Danilo Beruti, ele sabe muito bem fazer uma história fechada e ainda criar ganchos para a próxima e utilizar de um modo que ele consegue conectar as coisas, né? E desculpa pelos barulhos aí, galera, eu tive que abrir a janela aqui do quarto para poder dar uma ventilada. Então talvez o microfone pegou muitos barulhos de fora, agora que teve uns carros passando com barulho alto. Mas nossa, olha essas splash pages. E assim, essas histórias da Graphic MSP, elas são voltadas para um público juvenil, né? Mas tranquilamente um adulto pode ler isso aqui e ficar impressionado também. E assim, não tem muito o que falar. A gente vê muita referência, por exemplo, aqui ó, uma Galactus, né? Então é incrível. Aqui a gente vê essas paradas de realidades paralelas, né? E, mano, tipo. E pega muito no coração algumas das histórias, principalmente essa última história que a gente pega um pouco das realidades paralelas, então a gente conhece personagens que tiveram vidas diferentes, né? Mas é o mesmo personagem, mas teve vidas diferentes, rumos diferentes ali. Então a gente vê o que poderia ter sido a vida do astronauta, né? E tudo mais. E a Silêncio Lunar foi uma história assim muito, muito bacana, que deu pra gente mais um pouco do contexto ali de como o astronauta virou o personagem que ele é hoje, né? Então foi uma boa sacada ter feito isso. E, né, mais um trabalho excepcional aí do Danilo Beruti. Aguardo ansiosamente pro Integral Volume 2, que deve sair esse ano aí de 2024, pra gente ter tudo disso aqui na estante. Seguindo aí, a gente vai pra AWA Upshot, né, que é aquela editora que tá em ascendência lá nos Estados Unidos, né, que tem uma pegada ali parecida com o que a Image tinha no começo. E é um quadrinho do Frank Cho com a Sabine Rich. É o Fight Girls, Torneio das Campeãs. Isso aqui é basicamente uma mistura de jogos vorazes com mulheres sedutoras e lindas, com um Battle Royale de mulheres bonitas, com um prêmio seria se transformar na rainha ali do universo, com um plot twist no final bem, talvez previsível para esse tipo de história, mas bem legal, porque meio que mistura um 11 homens e um segredo com um Battle Royale ali, né? Pra começar, um quadrinho que me chamou a atenção, por quê? Por conta do Frank Cho. Ele, pra mim, é um dos caras que mais desenha mulheres bonitas nos quadrinhos, apesar de ser aquele negócio de ai, mas isso é muito falso, nenhuma mulher tem peito grande desse tamanho, nem bunda grande desse tamanho. Quadrinho é falso mesmo, gente. O que vocês estão enchendo o saco aí?
Assim, é só pessoa que é muito fora da realidade que vai achar que isso aqui é realidade e que mulher tem que ser assim. Não, velho. Calma, gente. Não precisa ser tudo terrorista em relação a isso, não. Vamos ter calma. Vamos ter calma, porque quadrinho é ficção. Então na ficção vale tudo. É isso aí, beleza? Sem estresse. Já vamos delimitar essa regra aqui no na nossa parada. Então aqui a gente tem 10 mulheres para 4 desafios e quem ganhar vai ter a chance de virar a rainha do trono do império, né? E cara, os jogos aqui são bem vorazes mesmo, assim, são muito mais do que inclusive os jogos vorazes, né? Aqui a gente já começa sendo apresentado, né, para as campeãs que vão lutar aí para ter o direito de sentar no trono, né? São 10 competidoras que eu havia mencionado. E o primeiro desafio aqui já começa elas tendo que chegar, todos os desafios na verdade elas têm que chegar a um certo lugar e por ordem de chegada ali que vai acumulando os pontos, né? Só que são desafios bem mortais em territórios bem mortais, né? Assim, bem cheios de perigos à volta. Inclusive já começa com algumas traições, né? Porque elas ficam nessa, a gente tem que formar uma aliança pra chegar a sobreviver, né? Porque, tipo, o que importa mais é chegar lá no final, né? E... assim, logo de começo a gente já vê, tipo, já morre bastante personagens aí no começo. Nem dá tempo meio de você se afeicionar a nenhuma delas. E logo de cara a gente tem algumas que são as favoritas aí na história, né? A favorita principal ela já é eliminada desde o começo. Mas o que deu pra entender é que apesar de ser bem mortal os desafios, eles têm como curar essas pessoas, né? Assim, do jeito que eles mencionam. O negócio é que elas têm que chegar nos portais para elas não ficarem presas ali, né? Mas de qualquer forma, eu gostei bastante. Tipo assim, não tem aquele negócio, ai nossa, um puta roteiro, né? É uma puta história com profundidade. Não é. É um gibi massa velho pra você ver mulheres bonitas lutando aí em aventuras extremamente difíceis, né? Então é isso. A história é isso. Não tem muito o que se dizer ali, né? E no final, enquanto em paralelo a gente vê uns personagens homens aí fazendo algumas coisas por detrás dos panos e no final tudo aí se liga, né? Tudo se junta ali. E tem um plot twist bem legal no final que você fala assim, nossa, era tudo um plano mirabolante aí, né? Mas cara, é muito bom mesmo, eu gostei bastante. E eu gosto muito do Frank Show, apesar dele ser um quadrinista bem controverso aí. Eu gosto bastante deles e assim, tem espaço para ter continuações, né? Espero que talvez tenha mais continuações aí, não sei, né? Porque é uma história que se fechou em si, mas dá pra fazer mais coisa ao redor dele, né? Dá pra criar... porque o universo é bem rico, assim, bem construído, tem bastante coisa. E não precisa ser com esses personagens, mas pode ser dentro desse universo aqui que seria bem legal de se ter. E agora a gente passa para outra propriedade intelectual muito grande e muito famosa, que é o Star Wars. A gente vai vir para um gibi gigantesco que tenho, que foi um dos primeiros ônibus que eu adquiri, que foi este aqui, Star Wars Darth Vader, por Kieron Gillen, com a arte do Salvador La Roca. Aqui nesse ônibus a gente tem a primeira série que saiu depois que o cânone do Star Wars mudou. Então aqui sai do cânone Legends, que era pré-Disney, e aqui são as histórias do Darth Vader pós-Disney, né? Então a gente tem a série do Darth Vader de 2015, a série completa do 1 ao 25. Tem o único anual que saiu e tem a história One Shot Star Wars Vader Down, que é uma imagem bem famosa do Darth Vader, e tem também o Star Wars de 2015, os volumes 13 e 14. Aqui é entre o terceiro e o quarto filme. Então depois que teve a destruição da primeira Estrela da Morte, o Imperador, o Palpatine,
Kurt, se você estiver vendo aí, você pode me xingar, porque eu sempre pronuncio errado, segundo você, o nome do Imperador. O Darth Vader tinha caído das graças ali, né? E a gente descobre que ele percebeu que o Imperador estava pensando numa forma de substituir ele caso precise. E a gente viu que o Vader também estava pensando de uma forma de destronar ali o Imperador, né? Então a gente já vê ele no começo, logo no começo aqui, indo ele encontrar o Jabba the Hutt para formar uma aliança, né? Para ele conseguir fundos, para ele poder planejar ali o que ele estava querendo, né? E a gente também tem aquela cena lá onde tem um massacre do povo da areia, que, né, porque o Anakin ele detesta o povo da areia pelo que eles fizeram com a mãe dele, né? E ele ainda tem isso guardado no coração. E a gente conhece eu esqueci o nome desse cara aqui, mas a gente conhece esse personagem aqui que tem esse olho mecânico, que logo mais eu vou lembrar o nome dele. Que ele vai ser muito importante nessas manipulações do Imperador para achar um substituto pro Vader, né? E quem vai ajudar o Vader nessa empreitada dele é a Doutora Aphra, que ela é uma versão feminina aí do Han Solo, mas talvez só que mais neutra, né? Porque o Han Solo acabou se tornando bem do bem ali, apesar dele ser o contrabandista. Ela é uma versão que tende pro lado que for pagar mais pra ela, e ela preza muito pela vida dela. Então ela chega a ser uma neutra caótica, né? E os seus companheiros são as versões malignas ali do R2-D2 e do C3PO, que eu tô sem os nomes deles na cabeça, mas a versão maligna do C3PO é um droid de protocolo que na verdade foi transformado num droid de tortura, basicamente. E o droid do R2-D2 maligno, ele também é um astromech, só que ele é um astromech psicopata insano que quer matar todo mundo, né? E eles acabam virando os companheiros dos dois, porque a Doutora Aphra ela estava atrás do código lá das coisas desse C3PO maligno, e ativou ele, colocou ela e o Darth Vader como mestres ali para esses robôs do mal não virarem contra eles, né? E a gente vai acompanhando essa jornada aí, onde o Darth Vader está tentando de alguma forma tirar o Imperador e ao mesmo tempo se manter nas graças do Imperador, eliminando esses caras que aquele cara cibernético lá estava produzindo meio que pra tirar o Vader da jogada junto com o Imperador, né? E acaba que tem bastante... Aí a cena que eu tava falando é desse one shot do Vader Down, que o Vader estava atrás dos rebeldes, né? E ele conseguiu, só que a nave dele acabou sendo derrubada num planeta meio desértico, e ele é rodeado ali por pessoais da Aliança Rebelde. Aí é essa cena aqui, que os caras viram e falam assim: Vader, pare, você está rodeado, isso aqui. Aí ele vira e fala assim: tudo que eu estou cercado é medo e homens mortos. Essa imagem é muito famosa do Darth Vader e é muito foda. A gente vê o tanto que ele é fudido aqui mesmo. E é bem legal porque a gente passa por várias aventuras aqui desse mundo meio que dark aí do Star Wars, sem ser focado nos heróis da história, né? Que a gente tá focado no Darth Vader. Então achei muito legal. De novo, é o segundo gibi do Gideon Killen aqui, e eu achei que o roteiro dele foi muito bacana. A arte do Salvador Larroque é muito boa mesmo. E tem vários outros artistas, inclusive tem arte feita aqui até pelo Deodato. Tem roteiro do Jason Aaron, né? Que é o do Star Wars, a fase do Star Wars mesmo. E tipo, muito bom, gostei bastante. Eu tenho o segundo ônibus do Star Wars, do Darth Vader, pra ler aqui. E tem o outro do Star Wars, e eu tô gostando bastante desses gibis do Star Wars. Que essa parte da Disney tá muito melhor do que os filmes que saíram, né? Porque os filmes foram um completo desastre, na minha opinião. E a gente vai chegar no último agora. E pra terminarmos a lista,
temos um gibi, um quadrinho argentino, que na verdade acho que é argentino, saiu na Argentina primeiro. Foi uma editora que foi o primeiro gibi que eu peguei da editora, e depois eu peguei outros. E é de um cara que também tem um traço fenomenal, que é o Horácio Altuna, com um cara que faz uns roteiros muito críticos e muito pesados, que inclusive esse aqui me deixou até um pouco chocado demais, mas foi isso que me fez colocar aqui nesse top 10 leituras do ano passado. E foi o Último Recreio, de Carlos Trillo, com Horácio Altuna. Eu cheguei a conhecer o Altuna na CCXP de 2022. Ele estava lá com o pessoal da Risco Editora, um senhorzinho super simpático. Não conversei com ele porque eu acho que ele só falava espanhol e eu não sei falar espanhol. Ele fez este desenho aqui pra mim, que eu acho que eu já mostrei algumas vezes. Ai meu Deus, peraí. Ele fez este desenho aqui pra mim. E o que é o roteiro dessa história aqui? Um mundo pós-apocalíptico, onde todos os adultos eles desapareceram, né? Então quando você sai da puberdade, na verdade quando você entra na puberdade, que aqui é o limitante, quando você entra na puberdade você virou adulto. Então quando você meio que entra na fase de maturidade ali sexual, que seria a puberdade, você morre, né? Então a gente está num ambiente onde só tem crianças, e o começo é bastante chocante pelo fato de que a gente vê o que aconteceria a princípio, né? Quando um monte de adultos sumiria. Então era um monte de criança com fome, neném abandonado, né? Incêndio, falta de energia, né? Porque todo mundo que é da faixa trabalhadora ali simplesmente desapareciam, né? E a gente vê aquele estado no início, onde as crianças ficam todas felizes, né? Porque, nossa, não tem mais adulto e tudo mais. Mas com o passar do tempo vai dando aquela coisa de meio que Senhor das Moscas ali, né? E o caos começa a se instaurar. E a gente vê esse negócio da maturidade na primeira parte da história, né? Quando um dos meninos que sobrou, ele desenvolve ali o desejo, né? Pelo sexo oposto, e na hora que ele vai cometer uma atrocidade ele acaba morrendo de imediato, né, por conta de que ele virou um adulto. E aqui a gente acompanha um grupo de meninos que estão decidindo sair da cidade, porque ali já acabou comida, já acabou tudo, e em direção ao campo, né. Só que nesse meio termo a gente começa a ver várias histórias de como as crianças se organizaram e foram lidando ali com os problemas que foram aparecendo, né. A gente tem uma menina que, por exemplo, ela perdeu totalmente a cabeça e, tipo, meio que seduz, né, do jeito do amor infantil ali, que seria essa história que é a Estrela, pra conseguir favores, né, e tem as cenas tristes, assim, de bebê, né, que ficou abandonado, mas tem umas coisas que chocam bastante, sabe? E a gente acompanha esse núcleo, né? E a gente acompanha também um personagem que é o único adulto que sobrou. Mas por que ele sobrou? Porque ele era um eunuco, ele não tinha os órgãos genitais, então ele acabou se mantendo vivo. E a gente vê que ele tenta se transformar o rei ali, só que ele perde o poder também depois de um tempo, porque as crianças chegam a abandonar ele, né? E tem muita cena chocante. Eu até não quero mostrar tanta página do gibi aqui, porque tem muita cena tensa. E o final meio que deixa em aberto de que talvez essa parada lá da puberdade ela aconteceu dentro só das cidades, porque ali no campo acontece uma coisa que supostamente deveria fazer com que os personagens morressem, mas eles não morrem, né? E mistura tudo isso. Tem um pouco daquelas coisas de Battle Royale, sem ter o Battle Royale, mas essa parada de sobrevivência de crianças ali, que às vezes entram em conflitos uma com a outra. Tem muita desse tipo de coisa que, uns tempos pra trás, tava muito em alta no cinema. Aquele negócio de Maze Runner, não sei o que. Tem um pouco dessa vibe, né? Mas é um quadrinho muito mais maduro, né, em relação a esse tema. E a arte do Altuna é incrível, e eu gosto dos roteiros do Carlos Trillo. Tem alguns outros quadrinhos dele, eu li aquele
da Grande Farsa, da Comic Zone. E, inclusive eu tenho os outros da dupla aqui, que é o Charlie Moon, que tem essa parada de crítica também em relação à vida americana e tudo mais. E eu peguei também no Catarse ano passado As Escapadas do Sr. Lopes, que é um quadrinho de tiras de humor eróticas, né? Então é uma pegada totalmente mais diferente do que isso aqui, mas valeu muito a pena. Foi um ótimo jeito de conhecer a Risco Editora e inclusive ansioso para conhecer mais. Eu peguei um gibi recente deles não, peguei recentemente um gibi deles, que é o Drácula do George Bess, porque eles também vão lançar o Frankenstein, e eu achei interessante que esse artista lá tá fazendo essas releituras assim desses personagens famosos da literatura. Então eles estão formando um catálogo bem interessante aí e vale a pena apoiar, né? É uma editora que eu não conhecia, conheci em 2022 e agora ela tá fazendo parte aqui mais a fundo da coleção. Então é isso, pessoal, o vídeo se encerra por aqui. Essas foram as 10 melhores leituras de histórias em quadrinhos, tirando mangás e tirando a editora Pipoca Nanquim, que tem os seus vídeos próprios respectivos que vão sair na sequência. Esse ano passado eu comecei com o do Pipoca, esse ano do Pipoca vai ser o último porque eu tô terminando de ler o segundo volume do Blueberry Integral. Então eu vou terminar de ler esse, eu vou ter lido tudo de 2023 e vou trazer um vídeo do Pipoca aqui, porque é a editora do meu coração, não tem jeito, tanto que os espaços do Pipoca são separados, né? Essa fileira aqui é tudo do Pipoca e essa aqui é tudo do Pipoca também. E do mangás acho que vai ser a próxima que eu vou gravar. Eu tenho só que pensar como é que eu vou formular direito o vídeo dos mangás, né? Porque eu vou tentar trazer só um volume pra falar da série que eu li ano passado, que vão ser séries que eu finalizei ano passado ou one shots, né? Não vai ser volumes específicos, talvez de séries que estejam em andamento, entendeu? Então foi isso aqui, né? Esse aqui foram as 10 melhores leituras. Tem uma variedade boa aqui, né? De editoras e histórias. E me conte aí nos comentários quais foram suas melhores leituras do ano passado. Nossa, buguei. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Se você não me segue lá no Instagram eu tento deixar as coisas mais atualizadas, lá eu consigo manter o meu toque mais em dia. E me siga lá. Eu tenho todas as redes sociais de literatura ali, eu tenho basicamente todas. Então pode me seguir no Scooby, pode me seguir no Goodreads, pode virar meu amigo lá no Guia dos Quadrinhos. Eu tenho até um Anime List lá, uma Anime List também. Vai estar tudo linkado aqui na descrição. Vou deixar o link geral de compra para qualquer coisa que vocês quiserem na Amazon, e também vou deixar o link de compra para cada um desses gibis em específico aqui, certo? Dê preferência, logicamente, para a Comic Shop da sua cidade, mas se você não tiver uma Comic Shop e não tiver como acessar esse material em lojas da sua cidade, né? Compre pelo link do canal, porque ajuda bastante, né? Eu recebo uma pequena porcentagem por cada venda que eu faço através do meu link da Amazon, então se vocês puderem, comprem através do link. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. É isso, gente. Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.